Olá pessoal, em apenas alguns meses a pandemia da Covid-19 ela alterou a nossa forma de viver. Assistimos como nunca antes na humanidade as pessoas ficarem por tanto tempo, de forma inclusive simultânea, em suas casas em diversos países do mundo. Isso não tinha ainda precedentes que pudéssemos ter alguma experiência dessa forma. E isso, com certeza, terá efeitos e implicações profundas na forma em que a sociedade possa se organizar, inclusive na forma em que as pessoas elas possam exercer suas atividades, especialmente as atividades profissionais. Infelizmente, a resistência do homem, os antibióticos, inclusive também a interação da humanidade com os animais selvagens, que vem se expandindo, especialmente pela a degradação das florestas, e aliado também um outro efeito que é o derretimento em maior velocidade das geleiras no Polo Norte. Então, e esse derretimento vai colocar o homem também, vai expor o homem também a novas bactérias que até então não se tem notícias. Então, esses elementos combinados, eles sinalizam que as pandemias elas podem ser muito mais frequentes na vida da gente do que realmente vem acontecendo nos últimos anos. Talvez essa possa ser um sinal de um processo mais recorrente. Por conta disso, se isso realmente for o caminho a se seguir, transformações importantes e profundas vão acontecer em nossa sociedade. Em uma dessas transformações, particularmente, é sobre o mundo do trabalho, é a forma em que você vai se organizar para trabalhar, inclusive as novas oportunidades de empregos que possam surgir vis-à-vis aquelas outras que teremos menos oportunidades. Então, com esse intuito que eu queria conversar um pouco aqui com você nesse vídeo, de uma forma breve e sucinta, essas questões. Fique aqui conosco, vai entrar agora a vinheta e após a vinheta a gente entra exatamente com essa discussão. Evidentemente, diversas mudanças podem acontecer nas mais diversas direções. Eu queria apenas, nesse vídeo, a gente se centrar em 4 importantes mudanças, E isso, quero deixar claro aqui, evidentemente, que outras formas, outras alterações, elas vão acontecer. A primeira mudança que eu gostaria de ressaltar talvez o fim das viagens de negócios, ou mesmo se não for o fim, elas vão realmente diminuir muito, Não só as viagens de negócio empresas, mas também as viagens, especialmente daqueles agentes de governo, que muita coisa vai poder ser feito por videoconferência. Um outro ponto a considerar é que o local de trabalho ele pode mudar, e essa mudança ela pode vir junto com o aumento de produtividade das pessoas. Então isso é um ponto também que a gente alerta e que pode acontecer. Uma outra questão importante é que a automação que ela vinha em curso, ela na verdade ela vai acabar se acelerando, ou seja, a pandemia possa estar contribuindo para se acelerar esse processo de automação, inclusive com perdas de novos postos de trabalho e a necessidade de reciclagem aí dos trabalhadores. Por fim, um outro aspecto que eu queria dar ênfase é uma mudança talvez nas cadeias globais de produção, encurtando essas cadeias, especialmente com novos produtos e em consequência também novas profissões. Então, eu vou fazer análise na sequência desses 4 pontos que eu gostaria de fazer com você uma reflexão. Primeiro ponto
que nós já fizemos referência é o fim das viagens de negócios como conhecemos hoje, né? A pandemia, de alguma forma, ele foi um tipo de equalizador tecnológico, onde as pessoas, de alguma forma, passaram a ter que utilizar esses instrumentos, não só nos seus ambientes de trabalho, mas também nas suas casas. Uma ferramenta tecnológica que aumentou muito a necessidade que as pessoas possam conhecer. E, em alguns aspectos, essa exposição maior e esse maior aprendizado pode gerar, inclusive, maior produtividade para as pessoas, principalmente aquelas que exercem, que a atividade intelectual é mais exigida, e aí você, em algum momento, você estando mais recluso e utilizando de forma mais organizado essas tecnologias, a sua produtividade, a produtividade desse tipo de trabalhador, ela pode aumentar. Se esse trabalhador, se esse profissional, ele ganha escala, né, na nossa sociedade ou no mundo produtivo, então é de se imaginar que de alguma forma a produtividade possa aumentar. As viagens de negócios, elas serão certamente substituídas por videoconferências, né? E aí os orçamentos que as empresas ou os governos tinham, pagamento de passagem, de diárias, de hotéis, de transporte, todos esses custos, elas podem ter uma economia muito grande e significativa. Ademais, é importante que se diga que equilibrar os custos, nesse momento, será de grande necessidade por essas empresas, porque a gente sabe que a pandemia ela tem o seu efeito duradouro. Enquanto não se tiver uma vacina ou um remédio, nós teremos aí por muito tempo uma preocupação em que as pessoas realmente elas não vão se expor muito nos ambientes em que antes poderiam frequentar. Então isso vai fazer com que as empresas e os próprios governos possam também se adaptar numa maior necessidade de reduzir seus custos, de otimizar suas despesas, de modo que possa se adequar e sobreviver nesse novo mundo. Um segundo ponto que nós podemos imaginar dessas mudanças que vão ocorrer no mundo do trabalho é que o próprio local de trabalho ele pode sofrer grandes alterações, né? Aquelas necessidade do trabalhador se deslocar para a sua empresa, ter aquelas grandes empresas, inclusive grandes prédios, e isso talvez diminua, né? E diminuindo essa necessidade da presença local, né, do trabalhador nessas grandes sedes, vai diminuir também custos de você não precisar de grandes prédios, vai também diminuir custos com mobiliários, né, porque inclusive o espaçamento entre os profissionais naquela empresa tem que ser maior. Então isso pode representar para a empresa um grande estímulo de custos. Por outro lado, esse trabalhador ele prestará serviço da sua casa. Então isso também é um momento de aumento de produtividade na medida que ele não precisará se deslocar muitas vezes grandes distâncias em transporte públicos ou mesmo nos seus carros ou outro tipo de transporte, e evitar inclusive essas grandes aglomerações nas nossas avenidas, nas nossas ruas. Então isso é um movimento muito importante que pode acontecer e ter um ganho para a sociedade muito, muito grande também. E, inclusive, no momento que você passa a trabalhar longe, né, do seu local de trabalho e trabalhar em casa, possivelmente a grande parte, você torna os seus horários muito mais flexíveis. E ao tornar seus horários mais flexíveis, você aumenta a capacidade de você se adaptar, né, às próprias demandas das empresas e a demanda, inclusive, do mercado, porque você estaria já mais disponível, né, para atender exatamente o que for necessário. Já, por exemplo, que você não vai precisar perder muito tempo se deslocando para seu local de trabalho. E além do que, você vai estar menos exposto, né, durante esse deslocamento a outras doenças, a vírus, a outras bactérias que você pode adquirir com essas grandes aglomerações. Um último ponto nesse aspecto que eu gostaria de deixar aqui registrado é que para a mulher em si, normalmente quando você tem os modelos
salariais, a mulher talvez ela tenha um rendimento inferior ao homem, muitas vezes na mesma profissão, porque muitas vezes as mulheres elas estão mais encarregadas nos seus afazeres domésticos. No momento que elas possam também dividir as suas atividades e isso seja mais compreensivo, inclusive pelo seu chefe imediato, e ela vai também ter a presença do seu marido ou da pessoa que ela vive no seu ambiente de trabalho. Então, de alguma forma, isso acaba compartilhando muito dos afazeres domésticos com a outra pessoa. Então, haverá a tendência, né, de reduzir a discriminação de salário em termos de gênero, dado que a possibilidade de trabalho em casa ela passa a ser vista com um critério muito mais necessário e muito mais importante. Então, isso pode trazer grandes benefícios, inclusive para evitar a discriminação de gênero, inclusive também de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vão estar mais tempo em casa, inclusive pode ter até mais cuidados. Então, nesse aspecto, essa seria a segunda mudança que a gente observa. Um terceiro ponto, que inclusive já vem em curso, é que a própria automação ela pode estar sendo acelerada por essa pandemia, né? Quer dizer, o processo de robotização de muitas empresas, ou digitalização de muitos processos, ou utilização de instrumentos outros que poupam, vamos dizer assim, a utilização do ser humano, ela pode se acelerar nesse momento, porque inclusive o medo de novas pandemias pode fazer com que a tecnologia ela precise cada vez menos do ser humano já lá dentro da fábrica ou perto de todos os instrumentos de capitais que se utiliza na produção, seja na indústria ou mesmo dentro do comércio. Então, algumas atividades elas vão ser deslocadas para serem trabalhadas remotamente ou no teletrabalho. Então, esse processo, ele talvez se acelere. E a implicação disso é que as pessoas que não estão acostumadas ou que serão afetadas por esse movimento, elas precisarão de alguma forma de uma reciclagem rápida, né, para que se possa ela se inserir no mercado, talvez em outra direção, ou procurando desenvolver as suas funções, especialmente através de teletrabalho, trabalho remoto ou opções que evitem, né, aglomerações em ambientes de trabalho. Isso é um ponto importante porque a gente percebe que praticamente em todas as crises econômicas há um processo, né, de automação mais acelerado. E como a gente já conversou, a própria possibilidade de novas pandemias virem, inclusive dada a experiência que nós estamos tendo atualmente, isso de alguma forma vai fazer com que os indivíduos ficam muito mais precavidos e ficam muito mais cuidadosos em termos de evitar aglomeração. E então isso vai ser uma tendência natural em termos de acelerar o processo de automação, mas também acelerar o processo de utilizar muitas vezes as redes sociais, a digitalização de processos e trabalhar de forma remota seja aí um desempenho que vai ganhar realmente muita força nos próximos anos. E para isso é importante que você se adapte a essa nova era. Quanto maior a sua capacidade de adaptar e ser flexível a essas mudanças, mais rapidamente você poderá voltar ou poderá se estabelecer de forma mais efetiva no mercado de trabalho. Por fim, um quarto ponto essencial, que é a redefinição das cadeias globais de produção. E isso vai ter um efeito, inclusive, em novas profissões. O mundo já vinha, desde 1988, num processo acelerado de globalização, mas percebe-se que nos últimos anos esse processo ele vinha desacelerando, né? O Brexit, que é a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, ela já é um sinal em que esse processo ele já vinha de alguma forma sendo arrefecido. Então o que acontece é que agora, com essa crise da pandemia, observamos que as cadeias globais de produção, principalmente na venda de remédios
e na venda de alimentos deixou vários países muito expostos ou dependentes, né, de outros países. Então, do ponto de vista político e estratégico, isso não é um bom caminho. Então, naturalmente, em algumas áreas, vai se reforçar, né, a tendência de reduzir cadeias, né, ou de aproximar cadeias a perto, especialmente onde há maior uma demanda. Por exemplo, não tem sentido o Brasil ficar dependendo, né, de máscaras que tinham sido necessidade de comprar lá na China. A tecnologia para se fazer uma máscara, né, para se usar aqui para proteção, ela é muito pequena, você não precisa de grande sofisticação. Então, isso mostra que talvez alguns itens nessa direção, algumas áreas, elas serão realmente substituídas. Então, não só, e como falei, na questão de saúde, mas também na questão alimentar. Muitas das cadeias de produção de alimentos, ela depende, por exemplo, de fertilizante e outros equipamentos para completar o funcionamento de toda uma cadeia. Então isso é também um ponto estratégico. Então, no momento em que os países localmente começarem a se preocupar, como o Brasil, a essas áreas, novas oportunidades vão surgir nessa direção. Além do que, a própria pandemia vem mostrando, né, que tem uma onda crescente de racismo, xenofobia, isolacionismo, discriminação, inclusive aqueles trabalhadores principalmente os informais ou aqueles trabalhadores sem redes de proteção, eles com essa crise eles sofreram mais. Então isso tem um movimento de aumentar a desigualdade no país. Então o Estado terá que estar mais presente, terá que ter profissionais que possam de alguma forma entender a complexidade desses movimentos sociais que vão surgir, de modo a minimizar ou atenuar essas questões. Então, por tudo isso, é importante que se diga também que nós precisaremos, dado um fluxo maior de informações, especialmente em redes sociais, utilização de internet, utilização de todas esses instrumentos digitais, também será necessária uma maior infraestrutura digital que o governo ele vai ter que bancar e vai ter que estruturar. Então, a presença do governo, seja na área de saúde, seja nessa infraestrutura digital, seja na produção de alimentos, ela vai aumentar muito, né? E isso vai fazer com que tenhamos um novo papel do governo nessa nova área. Bom, se você gostou desse nosso comentário, por favor, deixa seu clique aí, né, nos nossos comentários, e também aquele que ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, porque sempre estarei, quando estiver elaborando um vídeo, você vai receber e vai ser notificado desse novo vídeo. Muito obrigado e até uma próxima discussão.